Olá, meu amigo, minha amiga. Lendo os comentários e perguntas que são postadas aqui no nosso portal do José, dá para perceber uma situação que tem sido constante e comum a todos nós, porque nos atinge todos os dias, provocando o seguinte questionamento: é possível se retirar essa parcela da sociedade brasileira que ficou extremamente envenenada e que caiu naquilo que a gente chama de o abismo do universo paralelo do bolsonarismo? Bom, a resposta, para muitas pessoas, você já sabe qual é. É impossível. Para algumas pessoas, não adianta você mostrar imagens, dados, reportagens, evidências, filmes, fotografias, porque essas pessoas não irão acreditar. Elas preferem ficar exatamente nesse universo onde elas estão. Mas para outras pessoas, nada como se ter informações e realidades concretas, sobretudo quando o governo tem uma ação concreta para modificar através de políticas públicas e de políticas econômicas, a realidade dessas pessoas. É isso que está acontecendo e hoje aconteceu um fato extremamente relevante e surpreendente, que é uma pesquisa que irei compartilhar aqui com vocês, que mostra que os eleitores de Bolsonaro, aqueles que votaram em Bolsonaro, estão acreditando em maior número que a política econômica do nosso país será melhor, o Brasil irá melhorar e as vidas dessas pessoas também irão melhorar, mais até do que os eleitores que votaram em Lula. Isso tem até algum tipo de explicação, porque os eleitores progressistas são mais críticos, eles querem mais avanços. E aí, para essas pessoas que fazem muitas críticas ao governo Lula, críticas muitas vezes extremamente pertinentes, é bom a gente sempre lembrar do que foi que nós salvamos o nosso país. As críticas dentro do universo civilizatório, elas são ótimas, elas ajudam que a gente traga ao governo, que a gente tente arrastar o governo para as pautas progressistas, as pautas humanistas, para as pautas que façam desaparecer esse imenso abismo social que nós temos no nosso país. Mas quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo aqui do lado, na Argentina, olha, a gente tem que ficar muito satisfeito, né, todos nós, de termos ajudado a dar um basta ao que estava acontecendo aqui no Brasil. Bom, eu vou conversar com vocês sobre tudo isso, trazer também mais informações desse universo paralelo que anda extremamente desesperado, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva conosco, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe e não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos assuntos. Gente, ontem as imagens que circularam no Brasil inteiro, todos os jornais, internet, televisões, foi a da promulgação da emenda constitucional que modificou o processo tributário todo aqui no nosso país, né? O arcabouço tributário, que vai, ao longo dos próximos anos, trazer resultados muito racionais para o sistema tributário e, portanto, para a economia, para a vida de todos nós. Não foi por outra razão que o presidente Lula postou hoje no seu Twitter essa fotografia aqui. E as falas de Lula ontem reverberaram muito, né, como sendo ali o grande maestro, o grande conciliador, o grande personagem que propiciou que essa reforma fosse alcançada. E a pesquisa que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho ainda não captou todo o astral de positividade que esse tipo de situação proporciona, né? Vamos lembrar sempre que não era necessário de se ter ali a presença do ministro da Economia, ministro da Fazenda, o presidente da República ou o presidente também do Supremo Tribunal Federal, mas todos estiveram ali como uma deferência que foi feita para esse registro, porque a promulgação de uma emenda constitucional só recebe a assinatura do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Mas aí o presidente Lula, de fato, tirou uma grande onda nessa história aí e deixou a oposição extremamente revoltada. Os bolsonaristas caíram naquele papel ridículo. Eles estão caminhando cada vez mais por um abismo do lixo da história e muitos estarão em breve no abismo da Papuda, da Colmeia ou de Bangueto. E o inelegível que fez hoje, logo depois desse golaço, né, que foi feito pelo Lula e pelo governo, ele publica aqui uma crítica com base em mentiras. Gente, é uma demência, né, que esse cidadão tem.
Uma demência misturada com mau caratismo, porque ele não sabe nem o que foi aprovado no governo dele, não sabe nem como funciona e está criticando o governo agora com base em mentiras. E aí tem uma questão também que envolve jornalismo profissional, né? Que está ficando profissional, entre aspas. Publicou o inelegível com ciúmes gigantescos, já que ele não pôde falar nada sobre a reforma tributária. 16 bilhões e 500 milhões para a cultura via Lei Rouanet. Pô, dinheiro pra caramba, né? Onde renomados artistas podem receber milhões. É um descaso para os pagadores de impostos, bem como para os mais pobres. Aí ele vai discorrendo ali, e aí termina. Os eleitores de Lula passarão o Natal sem picanha, sem cerveja e sem o 13º do Bolsa Família. Alguém disse em 2022, ainda vão sentir saudades da gente. Só um comentário aqui, tá, gente? O 13º para o Bolsa Família nunca foi lei. Ele sempre apareceu sempre como uma espécie de bonificação. Quando era uma miséria, lá em 2019, aí se deu ali um 13º. Mas aí depois se tentou fazer ali um 13º já na campanha eleitoral, né, para se cabalar votos. O que houve agora para 2023 foi que o Bolsa Família ele teve o seu valor real aumentado e também teve ali um bônus para as famílias que têm filhos. Enfim, não se tem o 13º, como não se terá, exceto se tiver lá uma modificação nessa história toda. Mas em relação aqui à Lei Rouanet, será que o inelegível ele não se informa? Aliás, tem certeza absoluta, né? Ele não se informa de maneira nenhuma. Aí vai pegando esse tipo de matéria aqui, ó. Lula autoriza 16 bilhões e 500 milhões, maior valor da Lei Rouanet em 21 anos. Bom, você bate o olho nessa manchete e fala, nossa senhora, o governo está pegando 16 bilhões do orçamento. Valor autorizado para captação por projetos culturais é recorde, equivale a tudo que foi liberado por Bolsonaro em 4 anos. Bom, essa é a matéria. A outra, na mesma direção do Paulo Capelli aqui. Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões em 2023. E aí você vai ver os dados concretos, né, que essa gente não checa, né? Cadê o jornalismo? O dado concreto é esse aqui. O valor somado para os proponentes podem captar com patrocinadores atingiu 16 bilhões e 700 milhões esse ano. O que quer dizer? Se você somar tudo aquilo de todos os projetos de todo mundo que apresentou e se todos os projetos fossem aprovados, de fato seriam 16 bilhões e 700 milhões. Mas é isso que acontece. O texto aqui diz: no entanto, esse montante não foi liberado pelo Ministério da Cultura, pelo governo federal, apesar da alta demanda de admissibilidade de propostas. O valor efetivamente captado e renunciado pelo governo federal até 19 de dezembro agora de 2023 foi de 1 bilhão 271 milhões. Já a projeção, considerando todo o exercício fiscal, é de 2 bilhões e 500 milhões. Em 2022, no governo Bolsonaro, foram 2 bilhões e 100 milhões. Então, teve um aumento ali de mais ou menos 10% de um ano para o outro, né? E aí, de onde essas pessoas tiraram essas informações? Porque eu fui checar aqui no Ministério da Cultura. 18 bilhões, gente, desde 2006 até 2023. Porque não existe isso. No governo Bolsonaro foram... o ano passado, 1 bilhão e 830 e no governo Lula, segundo essa planilha aqui, 2 bilhões. Então, de onde essas figuras tiram essas informações absolutamente tortas, né? Eu vou colocar para vocês aqui no link, né? Se você quiser navegar aqui, tem as informações todas, né? Ou seja, uma tremenda de uma mentira, de uma fake news, isso aí com jornalistas profissionais, né? Mas os veículos ali, tanto Poder 360 quanto Metrópolis, parecem ainda estar alinhados muito com o Bolsonaro, né? Dão esse tipo de azeitona para ele colocar na empada da insanidade dele. Bom, e aí a gente chega à pesquisa que foi publicada hoje pelo mesmo Poder 360. Metade dos eleitores de Lula e Bolsonaro vem melhor econômica em 6 meses. Poder Data mostra que só 12% dos eleitores do petista e 16% do ex-presidente em 2022 acham que a situação financeira vai piorar no futuro. Então, a matéria aqui embaixo, ela coloca essa pesquisa aqui, ó. E aí, o dado é esse aqui, né? Para eleitores de Lula, 51%
acham que vai melhorar. Mas para os eleitores de Bolsonaro, 54% acham que irá melhorar a situação do nosso país. Ou seja, parece que estão fazendo o L, né? Se a gente for brincar com isso. Que a situação vai se manter igual, 31% para os eleitores de Lula e 26% de Bolsonaro. E vai piorar, 12% a Lula e 16% Bolsonaro. Mas o dado aí é que tem mais pessoas, né, que parecem estar fazendo o Lzinho, né? Então, enfim, isso vai desesperar ainda mais os bolsonaristas, porque essa pesquisa foi feita antes desse impacto todo que a economia já está sofrendo no nosso país. Hoje o dólar caiu mais um tanto, a Bolsa está batendo recorde, o desemprego caiu, as compras de Natal parece que serão em números maiores do que a do ano passado. Então, a situação para essa gente está muito complicada do ponto de vista deles quererem que o Brasil ficasse pior, mas está melhorando, né? Bom, ao mesmo tempo aqui na Argentina a situação é essa aqui. Após anúncio de mega decreto, argentinos protestam em Buenos Aires. Gente, ontem eu acompanhei lá o Milei fazendo a palestra dele, informando o mega decreto. Argentina, como as medidas anunciadas por Javier Milei prometem chacoalhar a economia do nosso país. Gente, simplesmente está sendo aplicado na Argentina aquilo que eu já comentei com vocês, a doutrina do choque. Desbaratar toda a economia, virar uma coisa absolutamente desregulamentada, o caos vai ficar instaurado, vai ser a lei do mais forte, aquele que tem mais poder, e você sabe, quando se tem mais poder, quem acaba vencendo é quem tem a possibilidade de esmagar o outro, né, na lei da selva. Ontem o pronunciamento lembrou muito a família Adams, né, as pessoas colocando ali toda uma estética absolutamente estranha, e com uma situação que é uma grande contradição, porque o Milei falou várias vezes ali que tudo isso visa combater a casta, só que ele estava ali cercado da casta. E tudo que ele disse, a grande parte do que ele disse, era programa da Patrícia Bullrich, que é o pau-mandado do Macri e que está por trás desse governo do Milei. O que acontece que eu li ontem, boa parte do decreto, né? O decreto é gigantesco, gente, tem 83 páginas e ele tem aqui 370 artigos, deixa eu ver aqui, 360, 362, 366 artigos, mexendo e desregulamentando toda a política econômica, todos os direitos sociais, direitos trabalhistas, mexendo com privatização, isso no apagar das luzes do Congresso Nacional da Argentina. E lá, ao contrário daqui, o que acontece é o seguinte, quando se emite uma medida de muita urgência, se o Congresso não se manifestar, as medidas continuam a valer. É diferente aqui do Brasil, quando o presidente emite uma medida provisória, se o Congresso não se pronunciar sobre aquilo, a medida provisória cai. Então, é contrário. Então, como o Congresso lá está entrando em recesso, a perspectiva é que só voltem a discutir essas medidas, que são muito parecidas com decretos de ditadura, só em março, exceto se houver ali alguma pressão popular muito intensa, e parece que isso está ganhando corpo na Argentina, ou algumas medidas judiciais, que tem uma posição, tem uma geografia, vamos dizer assim, completamente diferente daqui no Brasil. Você não pode, lá não se pode neutralizar esse decreto presidencial como um todo, tem que ser por partes e por grupos interessados em cada um desses pontos. Então, gente, a bagunça está instaurada, a classe média da Argentina está esmagada, está desesperada. Ontem eles foram para as ruas bater panelas e a gente vai ver aí situações muito complicadas para frente. É bom a gente olhar para o que está acontecendo lá para a gente ver do que foi que nós livramos o nosso país. E essa gente aqui ainda tem contas a prestar, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto para reverberar, porque tem coisas acontecendo lá, eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!